Bom, então vamos lá. Vamos começar a fazer aí a parte lógica do nosso aplicativo aqui, do nosso sistema, beleza, galera? Então nós temos aí 4 classes para trabalhar, né? Como eu falei para vocês, como nós criamos, temos aqui a classe Quiz, que é a classe onde nós informamos aqui quais são os atributos e os métodos, né, do nosso aplicativo. Temos aqui a Quiz View Controller, que essa classe aqui ela está vinculando, né, os nossos elementos gráficos da segunda tela com o código aqui, tudo bem? Temos também a nossa Resultado View Controller, tá? E aí essa Resultado View Controller é os vínculos da terceira interface gráfica com o nosso código. Temos aqui a Gerenciador, que é por onde vai passar toda a parte lógica do nosso sistema. Vamos iniciar aqui, ó, vamos voltar nessa classe aqui que a gente já codificou, aqui nessa classe Quiz, tá? E aqui nessa classe Quiz, onde nós atribuímos que todo quiz ele vai possuir perguntas, opções e uma resposta correta, a gente criou aqui o construtor dele, né? Vamos nesse carinha aqui já codificar um método, tá? Então, qual é o método que uma classe do tipo quiz aqui, né, de acordo com o nosso aplicativo, ele vai precisar ter? Ele vai ter aí como atributo as determinadas perguntas, as determinadas opções de resposta e uma resposta correta. O que ele vai precisar exercer aí, né, como um método? Ele vai precisar validar a resposta que o usuário der, verificando se essa resposta está correta ou se essa resposta está incorreta. Beleza, galera? Então vamos criar aqui, ó, uma função, tá? Então aqui em Swift a gente cria a função com essa palavra reservada aqui, func, tá? Eu vou chamar o meu método de valida opção, beleza? Porque ele vai pegar a opção que o usuário informou lá e vai comparar se aquela opção informada pelo usuário está de acordo com a opção correta da nossa pergunta. Esse valida opção, aqui nos parâmetros dele, ó, então aqui a gente já tem a nossa função chamada valida opção, e aí aqui ela vai ficar esperando um argumento, tá? Que esse argumento eu vou chamar ele de index, beleza? E esse index vai ser do tipo int. Por que isso daqui, galera? Porque lembrem-se que as opções ela é um array, certo? Aqui ó, as opções são um array, então ela vai ter lá 4 opções. O usuário ele vai selecionar uma daquelas 4 opções. Então eu vou querer receber aqui no valida opção o index de qual foi aí, né, o valor do array que ele selecionou. Se foi a opção 1, 2, 3 ou 4, né? Beleza? Então essa minha função aqui valida opção, para validar a opção de resposta, vai ficar esperando como argumento aí, né, um argumento chamado index, sendo ele do tipo int, beleza? E aqui dentro da função, o que ele vai fazer, ó? Eu vou criar aqui uma variável chamada resposta, tá? Vou criar uma variável chamada resposta e vou dizer que essa minha variável resposta, ela vai receber o quê? Ela vai ser igual a opções, beleza? Então aqui, ó, igual a opções. E aqui, opções, né? Então ele está sendo igual aqui a opções, beleza? E aqui em opções, eu quero dizer aí qual é a opção que vai ser atribuído à minha variável resposta. No caso, vai ser aqui a opção index, que é essa opção aqui, ó. Tudo bem? Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando, atribuindo o valor, a gente criando uma variável chamada resposta, para saber qual é a resposta do usuário. Essa variável resposta aqui vai receber o nosso array de opções, passando somente o valor que foi o valor informado pelo usuário. Tá? Então, esse valor que foi informado pelo usuário vai ficar armazenado aqui dentro dessa variável. Tudo bem? E agora a gente vai ter que fazer uma comparação. A gente vai comparar o quê? A gente vai comparar aí se a resposta, que é a resposta que é a variável que está armazenando aí, né, a resposta informada pelo usuário, ela é igual à resposta correta.
beleza? Resposta correta. Então aqui a gente está fazendo a comparação, ó, verificando se a resposta, que é onde armazena a resposta do usuário, é igual à resposta correta, para a gente saber se o usuário acertou ou se ele errou ali aquela questão. Tudo bem? Isso daqui, essa função aqui, ó, ela foi criada aqui, só que ela vai ser chamada em uma outra classe, beleza, galera? Então ela não vai ser chamada aqui dentro. Ela vai ser chamada e executada em uma outra classe. Então eu vou dizer que essa função aqui, ela vai retornar esse valor aqui para a gente, tá? Então quando a gente faz esse tipo de comparação aqui, ó, lembrando, 1 igual é atribuição. Então eu estou atribuindo um valor aqui a essa variável. 2 iguais não é atribuição, é comparação, né? Estou verificando aí, fazendo uma comparação. E esse tipo de comparação aqui, galera, se é igual, se é diferente, o que ele retorna para a gente? Ele retorna um booleano, tá? Então, ele vai retornar um booleano aqui, né? Um true ou um false, se a resposta informada pelo usuário é igual à resposta correta, beleza? Então, eu vou dizer aqui, ó, que eu quero que ele retorne isso daí para mim, return. Eu quero que ele retorne isso daí para mim lá para quem chamar essa minha função, tá? E aqui o erro que ele está dando aqui, ó, é pelo seguinte, a gente está dizendo que essa função é uma função que ela tem um retorno, né? Ela não é uma função void, ela é uma função que tem um retorno. Então a gente precisa informar aqui para essa nossa função que ela vai ficar aguardando um retorno. É até o erro que ele está dizendo aqui, ó, que ele está esperando, né, a expectativa é que o valor seja de um retorno não void, beleza? Então a gente vai informar que esse retorno aqui para essa função é do tipo boolean, porque é o que ele vai retornar aqui, ó. Isso daqui vai retornar um boolean, certo? Um true ou um false. Como que a gente informa que uma função tem retorno aqui em Swift? A gente vai colocar aqui esse tipo de expressão aqui, ó, colocar um símbolo de menos com uma setinha, né, para como se fosse com símbolo de maior, para fazer como se fosse uma setinha, e dizer qual é o tipo que essa função vai ter aí de retorno, tá? Então, basicamente é isso daqui, ó. A gente criou dentro dessa nossa classe quiz, quais são as propriedades de quiz, né? Dizendo que todo quiz ele vai conter uma pergunta, uma rede de opções, né? E uma resposta correta. E aí, todo quiz vai ter a possibilidade de validar as opções, pegando o quê? Pegando a opção que foi informada pelo usuário, que vai vir aqui através de um argumento, guardando isso dentro de uma variável que eu chamei de resposta, beleza? E aí fazendo o retorno de um booleano. O que esse booleano está fazendo a verificação? Verificando se a resposta informada pelo usuário, essa que a gente criou aqui em cima, ela é igual à resposta correta, beleza? Aí ele retorna isso daqui, né, como um booleano, que a gente informou, para quem chamar essa função aqui. No caso, a gente vai chamá-la lá em uma outra classe, beleza? E aí a gente já vai preparar essa outra classe aí. Aqui dentro da nossa classe Swift, de codificação é isso, tudo bem? A gente só vai preparar aqui esses itens que nós comentamos agora, para que todo objeto que a gente for instanciar do tipo quiz possa ter acesso a esse tipo de informação aqui. Próxima coisa que a gente vai fazer, galera, é aqui, ó, na nossa classe gerenciador app. Ela vai ser, como eu comentei com vocês, ela vai ser a classe responsável por fazer toda a parte lógica do nosso aplicativo, tá? Então, essa classe aqui, eu vou descrever para vocês aqui o que ela está fazendo, tá? Como é que ela funciona, porque ela implementa algumas coisas que ou nós vimos no primeiro semestre, lá no segundo semestre de vocês, né? No semestre do ano passado, ou nós vimos no semestre do ano passado em PAN alguns aspectos, ou são coisas que nós não vimos ainda. A gente vai acabar fazendo uso aqui. Então, eu vou explicar aí com a maior calma para que vocês possam relembrar ou aprender, tá? Se for o caso. E qualquer dúvida é só pausar o vídeo, me chamar, que eu vou aí no socorro de vocês. Então, beleza. O que essa classe aqui ela vai conter, tá, galera? Ela vai conter o seguinte. Essa classe aqui, ela vai ficar esperando aí
que a gente vai criar aqui para ela, ó, eu vou criar como private, porque a gente já sabe aí qual é a função do private, né? Nós vamos criar aí uma variável, tá? Essa minha variável, ela vai ser do tipo int, beleza? Só que eu vou atribuir esse valor de uma forma explícita. E essa variável aqui eu vou chamar ela de total respostas, beleza? E vou atribuir aqui, como eu falei para vocês, ela sendo do tipo explícito, tá? Então coloquei aqui, ó, que ela é uma variável privada, tá? Do tipo aqui private, chamado total respostas, recebendo o valor de 0. Por quê? Isso daqui ele vai calcular o total de respostas que a gente conseguiu responder dentro daquele tempo, né, para depois exibir lá no final. Além de nós termos essa variável com total de respostas, nós também queremos guardar aí, ó, um private var total respostas corretas, tá? E também vai ser aqui iniciado com o valor de 0. Por quê? Porque a gente precisa também ter essa variável, né, para guardar o total das respostas corretas, tá? E depois fazer lá as operações necessárias e conseguir saber aí quantas respostas foram corretas para poder aparecer lá na terceira tela, fazer o cálculo de porcentagem e tudo mais. Beleza, galera? Então, nós vamos criar aqui essas duas variáveis. Além dessas duas variáveis, a gente precisa criar aqui os métodos dela, né? Por exemplo, ela está aqui como o tipo private. Então a gente precisa criar aí os métodos os acessores e os modificadores dessas variáveis, né? No caso aí, os famosos gets e sets, beleza? Nesse caso dessas duas variáveis aqui, ó, eu vou criar somente os gets para ela, porque o set não vai ter a necessidade, porque a gente não vai setar nenhum valor para ela aqui dentro, né? De uma classe externa. A gente simplesmente vai pegar o valor que vai ser atribuído a essas duas variáveis para poder exibir esses valores lá na interface do nosso usuário. Então não tem o porquê de nós fazermos o set para esses carinhas, tá? Eu vou fazer só o get para eles então. Como que a gente faz mesmo o get? É muito similar às linguagens que vocês estão acostumados a trabalhar aí, Java, PHP, em C Sharp também, né? Acho que deve ser bem similar. Aqui a gente vai criar uma variável, beleza? Eu vou chamar essa variável de get total respostas, tá? Em algumas linguagens, isso daí é criado não através de uma variável, mas sim através de uma função, tá? Mas aqui no Swift é através de uma variável mesmo. Eu vou dizer que essa minha variável get total respostas, ela é do tipo int, né? Porque é o que eu armazenei aqui, é um valor de int para ela, beleza? E o que esse get ele vai fazer aí pra gente? Ele vai retornar um determinado valor para a gente. Tá? O que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar um total respostas, que é o valor que está armazenado aqui dentro, aqui, ó. Tudo bem? Então a gente tem digamos assim, um método que simplesmente vai fazer o quê? Ele vai acessar o valor contido nessa variável e vai retornar esse valor para a gente. Mesma coisa a gente vai fazer para o total respostas correto. Então eu vou por aqui var get total respostas corretas. Vou dizer que ele também é do tipo int, beleza? E vou dizer que ele vai retornar para a gente o que está armazenado dentro de total respostas corretas. Beleza, galera? Então, basicamente, esses daqui são os nossos métodos acessórios aí, para a gente poder extrair, né, o que está armazenado dentro dessas variáveis. Opa! O que está armazenado dentro dessas variáveis aqui, a gente vai conseguir extrair, porque elas estão como tipo private, beleza? Ah, ficou faltando também eu fazer um negócio aqui, galera.
eu tô criando aqui, ó, esse código tá certinho, tá? Só vou fazer o seguinte, porque acabei esquecendo de fazer antes. Criar a nossa classe, né? Tô criando o código aqui e não criei a classe em volta desse código aqui. Então vamos criar essa nossa classe agora. Class, beleza? E essa nossa classe, ela se chama, tem que ser o mesmo nome aqui, ó, do nosso arquivo. Então se chama gerenciador app. Abre a nossa classe, fecha, e esse código aqui, ó, vai para dentro da nossa classe, tá? Então, basicamente, é só a gente envolver isso daqui dentro de uma classe. Eu comecei a codificar aqui e esqueci de criar a nossa classe para a gente poder instanciar objetos a partir dela depois. Então, turma, nessa classe, por enquanto, gerenciador app, a gente só criou aqui, ó, duas variáveis, beleza? Criamos a variável total respostas, a variável total respostas corretas, ambas com o valor atribuído de 0 para elas, tá? Então elas são do tipo int, né? Por inferência, o Swift ele já atribui o tipo int para essas variáveis, porque a gente colocou aqui como um 0, tudo bem? E aí, como elas são do tipo private, para a gente aplicar o conceito do encapsulamento, a gente criou aqui o get para cada uma delas, tá? Então, a gente criou aqui get total respostas para retornar o valor armazenado dentro de total respostas, get total respostas corretas para retornar o valor armazenado dentro de total respostas corretas, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer aqui, né? Que também é um negócio dentro aqui da nossa classe gerenciador app. Dentro dessa classe gerenciador app é onde vai estar contido as nossas perguntas, opções e respostas corretas, tá? Então, eu vou codificar aqui e vou explicando para vocês na medida que eu for implementando. Então, eu vou criar aqui, ó, também do tipo private, beleza? Uma constante, eu vou dizer que vai ser aqui uma constante, porque eu não vou modificar isso daqui, tá? E vou chamar essa constante de info, tudo bem? O que essa constante aqui ela vai possuir, galera? Ela vai possuir a seguinte questão. Deixa eu comentar esse código aqui para mostrar uma coisa para vocês antes. Lá no primeiro semestre, lá no primeiro semestre de PAN 1, no caso, né, lá em PAN 1, eu mostrei para vocês que a gente podia criar variáveis dessa seguinte maneira aqui, né? A gente podia colocar var nome, atribuir aqui que var nome é igual a Luiz, por exemplo. Beleza? Isso daqui era uma maneira da gente criar. Aí eu mostrei para vocês que a gente também poderia fazer assim. Var nome 2 é do tipo string igual a Luiz. Certo? Falei para vocês que isso daqui também é possível. Aqui ele só está gerando esse errinho aqui porque a gente tinha criado a variável aqui e não tinha atribuído o valor para ela ainda, tá? Só que aí quando a gente atribuiu o valor aqui, ele já some, beleza? Outra coisa que eu tinha mostrado a vocês era que nós poderíamos fazer isso daqui também, ó. A gente poderia criar uma variável de múltiplas variáveis, né, e atribuir esse valor a essas múltiplas variáveis de uma única vez. De que forma? Eu poderia fazer isso daqui, ó. Nome 3, idade, e dizer aqui, ó, que os valores para isso daí vai ser Luiz, 26. Tudo bem, galera? Então, eu tenho duas maneiras aí de criar as minhas variáveis. Eu posso criá-las de maneira individual, como eu criei aqui, né? E aí eu posso tanto atribuir o valor diretamente, que aí o Swift mostra que a inferência do tipo atribui diretamente na inferência do tipo, ou eu posso deixar assim o tipo de uma maneira explícita e posso criar também as minhas variáveis desse tipo aqui, ó, colocando todas as variáveis que eu quiser e depois todos os valores referentes a essas variáveis. E isso de maneira explícita seria assim, ó, var, colocar assim, nome 4 do tipo string, vírgula, idade 2 do tipo int, tá? Igual a fulano igual a 30. Tudo bem? Então, esse código aqui, ó, dessa segunda linha é igual a esse. Assim,
a sintaxe é diferente, né, mas a mecânica é igual, e esse código aqui dessa linha é igual a esse. A única coisa que muda é que em um eu estou mostrando aqui qual é o tipo do dado, no outro ele está pegando automaticamente da inferência aqui dos meus valores, tá? E é essa mecânica aqui, ó, esse tipo aqui que a gente vai fazer uso agora para eu mostrar para vocês como a gente vai armazenar, né, as nossas perguntas, respostas, as nossas perguntas, opções corretas e respostas, beleza? Vou apagar isso daqui que era só como exemplo, só para eu lembrar isso daí para vocês, e vou desfazer esse comentário aqui. Então, aqui a gente vai criar o que? A gente vai criar uma constante chamada info. Essa minha constante chamada info, ó, eu poderia dizer aqui que ela é do tipo string, tá? Isso daí é aquela mesma coisa que a gente fez ali embaixo. Só que eu vou dizer aqui, ó, que ela vai ser de qual tipo? Ela vai ser do tipo, do seguinte tipo, ó. Ela vai ser do tipo array, array, assim. Ela vai ser, faltou os 2 pontos que eu apaguei. Info, 2 pontos. Ela vai ser aqui, ó, um array, tudo bem? E esse array, ele vai ser um array de quê? Um array de uma tupla. Então, lembra lá, aí é o que eu voltei, é o que eu comentei com vocês, né? Lá no semestre passado, a gente aprendeu a diferença de array, tupla, set, dicionário. Então aqui a gente vai criar uma tupla, beleza? Como que funciona essa tupla? Ó? A gente vai dizer aqui que a gente vai querer criar uma variável chamada pergunta. Essa variável chamada pergunta é do tipo string, tá? Além dessa variável pergunta, a gente vai criar aqui opções. Opções é do tipo array de string. E vamos criar também aqui a resposta correta. Que resposta correta é do tipo string, tá? Então, basicamente, a gente criou aqui uma constante chamada info. Essa constante chamada info, ele ele possui uma tupla, né, que é um conjunto de arrays. Dentro dele ele contém aqui um item chamado pergunta, do tipo string, um item chamado opções, do tipo array de string, um item chamado resposta correta, do tipo string, tá? E isso daqui a gente vai dizer que ele vai ser igual ao que, ó? Vai ser igual, e eu vou jogar na linha de baixo porque eu acho que vai ficar mais fácil a visualização, tá? Então eu vou jogar aqui na linha de baixo, ó. Ele vai ser igual a um array também, beleza? Então, se aqui as minhas variáveis são do tipo array, os meus retornos também tem que ser do tipo array, tá? Então vai ser do tipo array, do tipo tupla, então a gente coloca aqui os parênteses, e aqui a gente coloca os valores, ó. Para pergunta, a gente vai dizer que pergunta vai receber, vou colocar aqui uma pergunta aleatória, tá? Vou colocar aqui qual desses tipos, desses itens, colocar assim, qual desses itens é uma string, tá? Então esse daqui, ó, é o valor da nossa pergunta. Nossa pergunta, ela possui isso daqui. Qual desses itens é uma string? Esse é o primeiro dado, primeira resposta, né, referente aqui a uma pergunta. Mesma coisa do que a gente criou aqui embaixo, beleza? Lembra que a gente tinha criado assim, ó? A gente tinha criado desse jeito aqui, ó. Nome, idade é igual a nome, colocar assim, fulano 30. A mesma coisa que a gente criou aqui embaixo, a gente vai criar aqui em cima. Quando o código estiver completo, vocês vão conseguir visualizar isso daí melhor, tá? Então vou terminar de codificar aqui. Então a gente criou aqui a pergunta, colocando aí o valor da pergunta, beleza? Falta a gente colocar aqui, além da pergunta, colocar as opções, né? Opções. Vou dizer aqui que as nossas opções, né? Elas são... Deixa eu pensar aqui algumas opções. Colocar assim, 20. Aí eu vou colocar aqui a outra opção. Colocar aqui a opção Olá Mundo. Essas daqui são as opções que vão aparecer lá no botão. A outra opção vai ser Olá Mundo assim, ó.
Olá mundo. E a última opção que eu vou deixar como a opção correta vai ser desse jeito aqui. Vou explicar para vocês já o que está acontecendo aqui, beleza, galera? Então vamos lá, para a gente poder entender. Ó, deixa eu quebrar isso daqui para vocês poderem visualizar. Separar isso daqui, ó. Isso daqui, isso daqui. Não se importem por enquanto com esse erro aqui, porque a gente ainda não acabou, tá? Eu só quero mostrar para vocês o que é esse carinha aqui que a gente criou aqui agora. Ó, então a gente tem aqui uma pergunta. Qual desses itens é uma string? Aí aqui a gente vai mostrar as opções de resposta, beleza? Essa primeira aspas que a gente coloca aqui, ó, são as aspas para simbolizar que é uma string, beleza? Já que opções é um array de strings, a gente, para todos os valores, a gente precisa passar entre aspas, tá? Só que essa primeira aspas aqui, lá no nosso botão, ele não vai ser exibido, vai ser exibido só o que está dentro. Então, lá, a primeira opção do nosso botão vai aparecer assim o valor 20, tá? O segundo valor lá do nosso botão, ele vai aparecer isso daqui só Olá Mundo, sem as aspas em volta, porque essas aspas aqui é para representar que a gente está passando uma string, tá? O terceiro carinha é aquilo que eu falei para vocês, a gente elimina essas aspas aqui, beleza? Eu deixei assim espaçado para melhorar a nossa visualização. A gente elimina essas aspas aqui porque elas são só para representar que aqui a gente está passando o valor de uma string, tá? E aqui, ó, o que vai aparecer no botão é isso daqui, Olá Mundo, entre aspas simples, tá? E o quarto valor é isso daqui que eu fiz, ó. Por que eu fiz esse barra invertida aspas? Porque se eu não coloco esse barra invertida aspas, ó, ele vai interpretar que eu abri as minhas aspas aqui para iniciar a minha string e já fechei ele aqui. Então lembra que eu falei para vocês que a barra invertida é um caractere de escape? Então, quando a gente coloca barra invertida aspas, ele vai interpretar, né, que a gente quer que as aspas sejam printadas também lá no nosso botão. Por isso que eu coloquei assim, ó, barra invertida aspas, para aparecer no nosso botão as aspas, e aqui no fechamento também, barra invertida aspas, para mostrar também essas aspas aqui. E essas aspas que estão aqui, ó, essa daqui e essa daqui, é a abertura e fechamento da nossa string, tudo bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento agora. Aí, beleza. Isso daqui está dentro de um array, né? Como eu mostrei para vocês, está dentro de um array. Vou mudar aqui um vírgula para a linha de baixo. E aqui a gente vai passar agora o resposta correta. Certo? E o resposta correta, a gente vai dizer aqui qual é a resposta correta. Entre aspas aqui, eu vou colocar qual é o valor da minha resposta correta, que a gente já viu que a nossa resposta correta é esse carinha aqui, ó. Ctrl C, para ficar mais rápido, Ctrl V. Deixar assim espaçado, que acho que fica mais fácil a nossa visualização aqui. Então, entendam o seguinte, galera, ó, percebam que agora que eu terminei de codificar, né, o erro já sumiu, tá? Então ele estava dando erro porque ele estava esperando a gente terminar aqui, né, para poder conseguir interpretar. Agora que a gente terminou, ele já sumiu o erro. Então, ó, a gente criou aqui, só para reforçar isso daqui que talvez não tenha ficado claro. A gente criou uma constante, tá? Ou uma variável, aqui no caso ele é uma variável, só que a gente criou como let, então ele é uma constante. A gente criou uma constante chamada info. Essa constante, ela vai armazenar aqui, ó, 3 dados, tá? Então ela é um array, percebe que ela é um array, que ela vai armazenar uma pergunta, um array de opções e uma resposta correta, beleza? E a gente atribuiu isso daqui, ó, sinal de igual, fizemos a atribuição aqui de uma pergunta. Então essa pergunta aqui é a pergunta que vai ser renderizada lá na nossa tela, um array de opções, que é o que vai ser renderizado lá na nossa tela, e um string aqui que é a nossa resposta, que também, isso daqui não vai ser a resposta correta, né? Não vai ser renderizado na nossa tela, isso daqui não vai entrar para o usuário aí com a resposta correta, é só para que a gente possa contabilizar se o usuário acertou ou errou a opção que ele selecionou. Tudo bem? Feito isso daqui, turma,
que a gente precisaria fazer, né? Aqui nós criamos somente uma única pergunta. Então, vocês precisariam, nesse caso aqui, ó, atribuir, basicamente, criar outras perguntas para que possa ser renderizado lá na tela também, tá? Então, a gente faria da seguinte maneira, ó. Tá vendo que aqui eu abri o meu array e aqui eu fechei o meu array e o valor que eu quero aqui, ó, é de perguntas, opções e respostas que está entre os parênteses. Então aqui depois desse parênteses aqui, ó, eu separaria ele por vírgula. E eu vou jogar até para a linha de baixo para ficar mais fácil a visualização, ó. Vou fazer desse jeito aqui, que aí fica mais fácil a nossa visualização para entender. E aí, basicamente, eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, só para a gente poder visualizar, ó, que eu poderia criando as minhas perguntas desse jeito aqui, ó. Então aqui é a minha pergunta 1, aqui é a minha pergunta 2, aqui é a minha pergunta 3, e eu poderia ir criando aqui, ó, quantas perguntas eu quisesse, tá? Só trocaria aqui. Deixa eu pensar aqui em mais uma pergunta. Como esse quiz aqui é para o curso de DS, né? Eu vou pedir que vocês façam as perguntas referentes ao curso de DS. Então eu vou criar aqui uma outra pergunta. Vamos ver aqui. Qual a tag responsável por criar uma imagem em HTML, beleza? E aí que eu poderia colocar as opções. Dizer que a tag responsável é a tag A, que a tag responsável é aqui. Deixa eu arrumar aqui. A tag responsável é a tag link. Aí aqui eu vou colocar a opção correta, dizer que a tag responsável é a tag img. E nessa outra aqui eu vou colocar só uma errada, tá? Que aqui a responsável é a, vamos ver aqui, tag p. Deixa assim. E aqui eu coloco a resposta correta, ó. img. Tá? Então, percebe aqui, ó, tenho a minha primeira pergunta, minha segunda pergunta, e aqui eu poderia fazer quantas perguntas eu quisesse. Lá naqueles arquivos que eu mandei para vocês aí no chat, se vocês repararem aí, ó, deixa eu abrir ele aqui, ele vai ter aqui, né, a pasta App Icon, vai ter as imagens aqui, e ele vai ter também esse carinha aqui, ó, chamado Perguntas. Se vocês abrirem aqui esse carinha chamado Perguntas, ó, ele já vai ter aqui 4, né, são só 4 perguntas que nós teremos aí, que eu estou disponibilizando para vocês. E aí, vocês podem servir isso daqui como base, beleza? Aí, no caso, seria só copiar aqui, ó, vou dar um Ctrl+C aqui, tá? E vou colar ele aqui no meu código. Ctrl+C, deixa eu fechar isso daqui. Vou botar aqui no Xcode. Vou apagar esse daqui, ó, esse trecho aqui de baixo, dar um Ctrl+V para colar. Só preciso tirar isso daqui, né? Isso daqui não vem. Isso aqui não vem. E isso daqui não vem. Agora sim. Deixa eu só indentar ele aqui para ele ficar certinho. Aí, beleza. Tá indentado. Então tá, ó, nesse arquivo que eu estou mandando para vocês aí, tem aí 4 perguntas que é só vocês copiarem. Se vocês observarem, aquele arquivo, se eu não me engano, ele está pegando desde aqui, ó, desde esse trecho aqui, depois do info, tá? E as perguntas. Aí é só vocês verificarem aí certinho para que não tenha cochetes duplicados, né, tanto na abertura como no fechamento, ou chaves a mais, parênteses a mais, beleza? E aí já fica certinho. Ou vocês podem vir aqui e criar manualmente, né, como eu criei aqui esse exemplo, né? Os 2 primeiros eu criei manualmente, esses 2 últimos aqui eu copiei lá do código, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Só para a gente manter aqui uma base de algumas perguntas para poder visualizar isso daqui depois, lá na nossa interface. Beleza, turma. Já tenho aqui parte da nossa lógica feita, né? Já tenho aqui as nossas perguntas, uma variável para guardar o total de respostas e uma variável para guardar o total de respostas corretas. Isso daqui que eu fiz aqui, galera, geralmente
não é assim que é construído, tá? É isso daqui chumbado aqui dentro, né, do nosso código. Geralmente essas perguntas, opções aqui e a resposta certa, eles poderiam vir aí de um arquivo JSON ou vir puxando lá do nosso banco de dados, né? Mas como a gente não aprendeu a mexer ainda com isso daí, né, com banco de dados, com pegar alguma requisição JSON e tal, então eu preferi fazer por enquanto nesse momento desse jeito aqui, ó, criando dentro de uma variável, tá? Para facilitar aqui para a gente poder dar sequência no nosso projeto, tudo bem? Então isso daqui é uma opção, né? Estou deixando isso daqui setado aqui de uma maneira estática dentro do nosso código, mas isso daqui ele poderia, né, inclusive é o que é mais comum, estar sendo puxado diretamente aí de um banco de dados, por exemplo. Beleza, galera? Mas para os nossos fins momentâneos, isso daqui já está servindo muito bacana aí. Próxima coisa que nós devemos fazer aqui é o seguinte. Já tenho aqui alguns itens criados. O que eu vou precisar fazer agora? Nós iremos precisar fazer aqui, ó, criar uma variável, tá? Que na verdade ele vai ser um objeto. Vou criar aqui ele como um private, um objeto aqui. Eu vou chamar ele de pergunta atual, tá? Eu já vou mostrar para vocês o que ele vai ser responsável por fazer. Pergunta atual. E vou dizer que esse objeto pergunta atual, ele vai ser do tipo, ó, não vai ser do tipo string, nem do tipo int, nem do tipo nada. Ele vai ser do tipo quiz. Beleza? Ó. Vai ser aqui uma variável do tipo quiz. Quem é quiz? Quiz é essa nossa classe aqui, ó, que a gente criou, beleza? Sendo assim, isso daqui na verdade é um objeto, certo? Quando a gente cria uma variável do tipo de uma classe, é como se nós estivéssemos instanciando um objeto. Então a gente está aqui, ó, criando uma variável chamada pergunta atual do tipo quiz para a gente poder instanciar um objeto da classe quiz posteriormente, beleza? E o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Esse nosso item aqui, pergunta atual, ele vai ser responsável pelo quê? Percebam que a gente teremos aqui, ó, muitas perguntas, muitas opções de perguntas, né, para ficar sendo renderizado lá na tela. E esse carinha aqui, o pergunta atual, ele vai ser responsável por armazenar qual é a pergunta, quais são as opções, qual é a resposta correta, né, para poder renderizar isso daí lá na tela, tá? Então, dentro do quiz atual, ele vai estar guardando um dos itens aqui desse nosso array de informações, tá? Então a gente tem aqui um array de informações com várias informações aqui de perguntas e respostas, e o pergunta atual ele vai armazenar somente um desses itens aqui para poder renderizar na tela, tudo bem? Criei ele aqui como um private, então quando a gente cria um elemento do tipo private, a gente precisa criar o getSet dele, beleza? Nesse caso aqui a gente não vai precisar criar o set, porque a gente não vai setar nada dentro dele, a gente só vai pegar esses valores, tudo bem? Então vou criar aqui o get, da mesma maneira que a gente criou o get aqui em cima, ó, var, vou chamar ele de getQuestão, tá? Então vou chamar ele de getQuestão, porque eu quero pegar a questão do nosso item. Então a questão aqui ele vai pegar a pergunta no caso, né? Mas eu vou chamar de questão. Vou pegar aqui um getQuestão, sendo do tipo string, beleza? E vou dizer que esse getQuestão ele vai retornar o quê? Ele vai aqui, ó, return pergunta atual ponto pergunta, beleza? Então, ó, o nosso getQuestão é do tipo string, e o que ele vai retornar? Ele vai retornar o nosso objeto que a gente criou aqui, ó, pergunta atual, ponto, pergunta, beleza? O próximo que a gente vai criar aqui vai ser o get do outro elemento, né? Vai ser aqui var, chamar ele de get opção, chamar de get opções no plural, porque ele vai retornar várias opções, beleza? Esse carinha vai ser do tipo array de string. Lembrando que string aqui ele é case sensitive, né, com S maiúsculo, beleza? E aí, esse carinha aqui, ele vai retornar pra gente o quê? Return
pergunta atual, ponto, opções. Tudo bem, galera? Então aqui a gente simplesmente criou o get questão, que vai retornar a pergunta, e o get opção, que vai retornar as opções, tá? Ele vai retornar aqui, ó, a pergunta e vai retornar as opções, para isso daqui poder depois ser renderizado lá na nossa tela, beleza? Eles vão ficar armazenados aqui, ó, dentro do get opção e do get questão. Quando a gente chamar esses carinhas aqui, ele vem aqui, pega a pergunta atual, né, e renderiza na tela tanto a pergunta atual como as opções atual, tá? Isso daqui é basicamente conceitos de orientação a objeto que que nós vimos, né, no início do semestre, desse semestre antes da pandemia, que vocês viram no semestre passado, provavelmente em PHP, acho que vocês trabalharam Java com o professor Paulo também, né, em Java Web, viram ou estão trabalhando Java Web agora, não me recordo, viram em C Sharp, beleza? Então, esses conceitos aqui, ó, é tudo conceito de orientação a objeto. A gente está encapsulando aqui os nossos itens para fazer o uso deles de uma forma externa depois, beleza? Então, de informação é isso que a gente vai precisar nessa classe, tá? Essa nossa classe aqui, ela vai ter as classes de total de respostas e total de respostas corretas, vai ter aqui as informações com as perguntas, as opções e a resposta correta, tá? O get de cada uma delas para a gente poder utilizar de uma maneira externa. E aqui a gente vai precisar criar duas funções ainda dentro desse nosso gerenciador de app, né? Já que ele é o gerenciador de app, o que ele vai precisar fazer, galera? Já que o app aqui ele é uma aplicação dinâmica, a gente vai precisar ter um método, tá? Então, um método aqui, uma função que vai ser responsável por atualizar as nossas perguntas. Então, basicamente, vou deixar ele assim vazio por enquanto, só para a gente saber do que se trata. Então, essa função aqui, ó, vai ser a responsável por atualizar as nossas perguntas, ou seja, toda vez que o usuário clicar lá em uma resposta, essa função aqui tem que ser acionada para que ele venha aqui dentro aqui, ó, do nosso array e selecione uma nova pergunta para renderizar lá na tela. E além disso, além dele escrever errado aqui, ó, é atualizar, né? Atualizar. E além de o nosso gerenciador aqui ter um método para atualizar as nossas perguntas, ele também vai ter um método para poder validar a resposta do usuário. Então, vou chamar ele aqui, ó, de valida resposta, tá? E aí, o que esse valida resposta vai fazer? Vai pegar a resposta informada pelo usuário e vai fazer uso dessa resposta passada pelo usuário juntamente com essa função que a gente já criou aqui, ó. Beleza? Vamos entender aqui como é que isso daí vai funcionar. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, beleza? Então vamos começar aqui, ó, pelo atualiza pergunta. O que essa função atualiza pergunta vai fazer mesmo? Ela vai pegar aqui uma pergunta, né, desse nosso array de informações aqui, de uma maneira aleatória, beleza? Então, para isso acontecer de uma maneira aleatória, a gente precisa criar aqui uma variável, que eu vou chamar essa variável de random, tá? Random index. Então, essa variável random index aí, como o nome sugere, né? Ela vai pegar um index aleatório, tá? E vou dizer que essa minha variável, ela vai fazer o quê? Ela vai executar, e isso daqui é uma função do Swift para gerar valores aleatórios, tá? Essa função ela se chama arc_for, tá até aqui já, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela se chama arc_for_random, só que aqui a gente vai precisar essa daqui, ó, arc_for_random underline uniform, beleza? Vou digitar ela aqui, arc_for_random underline uniform. E para esse carinha aqui, a gente vai precisar random, escrevi errado, random é com N. Random. Agora sim ele reconheceu. E aí para esse carinha aqui, a gente vai passar o quê? O que ele espera, né? Ele espera receber o int,
32, beleza? Esse método aqui, ele espera receber um uint32. Inclusive, eu acho que a gente já até usou ele lá no semestre passado, né, para gerar um número aleatório de 1 a 60, para pegar aí, não me lembro exatamente qual foi o aplicativo, ou se foi um exercício que eu pedi para vocês, né, mas a gente utilizou esse método aqui chamado arc4handle, né, e a gente viu que ele esperava um uint32. O que é esse uint32, né? Esse u aqui, ele representa um signet, então ele não vai permitir números negativos, tá? E int32 é o formato de int, né? Com 32 bits, que é o quanto ele vai conseguir gerar isso daí. Tudo bem, galera? Então isso daqui é só um padrão mesmo, não precisa muito vocês entenderem isso daqui, basta vocês saberem que ele vai gerar um valor numérico aleatório aqui. E esse uint32, a gente poderia, por exemplo, se eu quisesse um valor aleatório até 30, eu colocaria aqui o valor 30. Se fosse até 60, eu colocaria aqui o valor aleatório até 60, né? E aí essa funçãozinha aqui, ó, geraria um número aleatório para a gente até 60 e guardaria aqui dentro desse random index. Só que aqui a gente não vai deixar um valor estático. Por quê? Porque a gente não sabe quantas perguntas vão ter aqui dentro do nosso quiz, né? Então aqui a gente vai colocar de uma maneira dinâmica. Como que a gente vai fazer para colocar isso de uma maneira dinâmica? A gente vai utilizar o info, que é esse nosso elemento aqui, ó, que guarda todos os nossos as nossas informações, né? Ele é um array, então vou utilizar aqui info.count. Tá vendo aqui? Ó? Então, ao invés de passar um valor numérico estático, a gente passa ele dentro desse universo de questões que vai ter a possibilidade para a gente aqui. Então, se vocês tiverem duas questões, ele só vai gerar ali valores aleatórios entre essa possibilidade de dois, né? De dois valores, tá? No caso 0 e 1. Se tiverem 50 questões, ele vai gerar valores aleatórios dentro desse valor aqui, tá? Por isso que a gente passou aqui um info, que é esse elemento aqui, ponto .count, que aí ele faz a contagem e joga aqui dentro do nosso array, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer agora, galera? A gente já tem aqui uma variável que guarda um valor aleatório dentro do nosso range de opções, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui uma outra variável que eu vou chamar ela de dados quiz. O que essa variável dados quiz ela vai ser responsável por fazer? Ela vai guardar para a gente uma seguinte informação. Vou dizer aqui, ó, dados quiz é igual a info e aqui dentro o nosso random index. Ó, então dados quiz ele vai guardar aqui info e o determinado valor aqui do nosso random que a gente está passando ele aqui. Deixa eu ver o que ele está dizendo. Não pode subscrever o valor do tipo pergunta string. Não pode subscrever o valor do tipo pergunta string, opções, info. Não, aqui ele está certinho, acho que ele está reclamando de bobeira. Continuar aqui, se ele continuar reclamando, eu vejo o que ele está dizendo ali, tá? E aí aqui então, a gente vai ter o seguinte, eu vou chamar aqui, eu vou criar, eu vou pegar aquele nosso elemento pergunta atual, tá? Esse nosso elemento aqui, pergunta atual, ele é o quê? Ele é um objeto lá do quiz, certo? E esse objeto lá do quiz, eu vou dizer que ele vai estar recebendo o quê? Ele vai estar recebendo aqui, ó, a instância, tá? Então, eu vou colocar aqui quiz e vou instanciar um objeto, tá vendo aqui, ó, que ele já, quando a gente cria isso daqui, é como se a gente estivesse instanciando um objeto de quiz e ele vai pedir os dados aqui que estão dentro do nosso parâmetro aqui, do nosso construtor, beleza? Então, quando a gente for instanciar esse objeto quiz aqui, ó, a gente vai precisar passar essas seguintes informações para ele. Uma pergunta, uma opção e uma resposta, tá?
Então eu vou colocar isso daqui, que ele já traz para a gente só altera isso daqui depois. Ó. Então eu vou colocar aqui, pergunta. Lá o nosso item pergunta vai receber o quê? O nosso item pergunta vai receber dados quiz, que é esse nosso elemento aqui, ó, dados quiz, ponto, pergunta. Pergunta. Opções vai receber o quê? Vai receber dados quiz, ponto, opções. E resposta correta vai receber. Aqui faltou, né? Aqui não é só dados, é dados quiz. E resposta correta vai receber dados quiz, ponto, resposta correta. Aqui ele continuou reclamando aqui do nosso elemento. Tá, mas eu não estou tentando sobrescrever, eu estou querendo pegar aqui só o index dele, meu camarada. Dados quiz, info. Deixa eu passar assim, de novo os parênteses para ver se ele reconhece. Ah, beleza. Olha aqui o vacilo, galera, que eu cometi aqui, ó. Por que que ele está reclamando disso daqui? Porque esse carinha aqui, ó, ele retorna um número aleatório, certo? Só que ele retorna como um uint, tá vendo? E aqui o nosso array, eu não posso passar um uint, eu tenho que passar um int. Aqui, agora que eu abri aqui o erro, eu visualizei aqui, ó, ele dizendo aqui que o index está errado para o tipo uint. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que converter isso daqui, ó, para fazer a conversão, né, um cast para int, tá? Então, o que a gente faz aí para realizar um cast? A gente basicamente faz isso daqui, ó. Deixa eu dar um espaço e mostrar aqui para vocês. Para a gente fazer o cast de alguma coisa, seria da seguinte maneira, ó. Se eu crio aqui int, coloco isso daqui, ó, 238.5, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando esse valor aqui, 238.5, e está convertendo esse valor aqui de 238.5 para um int, tá? Ele está forçando esse valor aqui a se transformar em um int. Então, nesse caso aqui, ele perderia as nossas casas decimais, ficaria só 238. E é a mesma coisa que a gente vai fazer com esse carinha aqui, ó. A gente vai transformar ele em um int. A gente vai forçar, né, obrigar ele a ser um int. Então, ao invés de a gente passar isso daqui, ó, 238.5, a gente vai passar esse carinha que está aqui, ó, tá? Então a gente vai forçar, fazer o cast aqui de um int, tá? Transformar alguma coisa em um int, e o que a gente vai transformar em um int é esse código aqui, ó. Então eu vou recortar ele daqui e colar ele aqui. Agora sim, agora ele parou de reclamar, né, aquele problema que ele estava dando nessa linha aqui embaixo, porque eu tinha me esquecido de converter esse valor randômico que ele vai gerar aqui em um int, beleza? Para ele poder aplicar dentro do valor do array aqui, do index do array. Bom, então deixa eu explicar o que essa função está fazendo. Vamos lá. Essa função basicamente então atualiza a pergunta. Ela está fazendo o quê? Ela está armazenando um valor aleatório dentro do handle index, tá? Então ela está indo lá, ó, vendo quantos itens tem em info, armazenando esse valor de uma maneira aleatória dentro do handle index, beleza? E depois a gente está pegando esse atributo aqui, handle index, e utilizando ele aqui, ó, para passar como um valor. Inclusive eu poderia até fazer diferente, ó. Eu poderia, ao invés de armazenar isso daqui dentro de uma variável, poderia simplesmente pegar isso daqui, ó, esse trecho aqui, e jogar ele aqui dentro, tá, do nosso array. Mas aí ficaria muito feio, muito bagunçado o nosso código. Acho que fica melhor desse jeito aqui. A gente cria uma variável para armazenar o valor aleatório, depois aplica essa variável aqui dentro do nosso array, tá? Então, essa função aqui, ele vai aqui e fica gerando
um array aleatório para as nossas perguntas, para o nosso array de perguntas aqui em cima, beleza? Esse valor aleatório ele vai ser usado aqui, ó, para quê? Para dentro dessa nossa variável aqui, dados quiz, então tá vendo aqui, ó, dados quiz, ele está armazenando o quê? Ele está armazenando o dado do nosso info aqui, a partir de um número aleatório, beleza? Então é isso que esse dados quiz está fazendo. Então, esse dados quiz aqui, se a gente fosse fazer, como a gente está aplicando aqui de uma maneira implícita, né, ele já está atribuindo o tipo do dado aqui automaticamente. Mas se a gente fosse fazer isso daí de uma maneira explícita, isso daqui estaria sendo representado como sendo do tipo array. Beleza? Então ele seria aqui, ó, do tipo array. Tudo bem, galera? Mas vamos deixar ele sendo assim implícito mesmo. Que aí a gente deixa menos código aqui no nosso visual. Aí beleza. Dados quiz então, ele está armazenando o quê? Ele está armazenando uma pergunta, as opções e uma resposta referente a um dado aleatório desse nosso array aqui. Tá tudo armazenado aqui dentro desse dados quiz, tá? E aí, esse pergunta atual que a gente criou ele aqui em cima, ó, a gente disse que ele é do tipo quiz. Lembra que eu falei para vocês que a gente criou isso daqui para poder instanciar depois um objeto de quiz? Então, a gente está dizendo aqui, ó, que esse pergunta atual vai ser igual a um quiz, tá? Esse quiz ele vai esperar receber o quê? Ele vai esperar receber uma pergunta, que essa pergunta está vindo da onde? Do dados quiz, que está aqui, ó, ponto pergunta, né? Esse dados quiz aqui, ele armazena a pergunta, ele armazena as opções e ele armazena a resposta correta, tudo bem? Então, esse atualiza a pergunta, ele vai ficar, toda vez que o usuário clica lá em uma resposta, ele fica atualizando, ele fica rodando isso daqui e atualizando as perguntas, né? De que maneira? Pegando aqui um valor aleatório do nosso array aqui em cima, jogando esse valor aleatório com a sua determinada pergunta, as suas determinadas opções e a sua determinada resposta correta aqui para essa classe aqui, ó, para a construção dessa classe, tá? Então ele vai pegando de lá e vai atribuindo esses valores aqui, beleza? Orientação ao objeto. A gente fez isso daí, não com esses exemplos, né? Mas a gente fez lá com o exemplo cachorro, com a classe animal, com a classe pessoa. Então é basicamente a mesma coisa. E esse último método aqui, o valida resposta, ele vai simplesmente verificar o quê? Se a resposta informada pelo usuário é a resposta correta esperada aqui, né, pelo nosso quiz, pelo nosso gerenciador de quiz. Então, quando essa função aqui valida resposta for chamada, eu quero que ele já faça o seguinte, eu quero que ele pegue o nosso total respostas, tá? Que é aquela variável que a gente criou aqui, ó, iniciada em 0, eu quero que ele já pegue esse total respostas e ele faça aí uma atribuição, então vou colocar aqui um mais igual a 1, beleza? Então, ele vai pegar o total respostas e já vai adicionar mais um no total respostas. Porque quando isso daqui foi, vocês concordam comigo que quando isso daqui foi executado, quando a validação da resposta foi executada, é porque uma resposta foi omitida, ou foi emitida, aliás, então eu já quero que ele atribua o valor de mais um para esse total respostas aqui, tá? Além disso, eu quero fazer a verificação se a resposta está correta ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma verificação if pergunta atual ponto valida opção, né? Que é o item que guarda lá o nosso esse carinha aqui, ó, cadê? Tá vendo aqui, ó? Valida opção, beleza? Então, quando a gente chamar aqui o nosso valida opção, ele vai ficar esperando aqui um valor de um determinado int, tá? E esse int aqui, ele vai ser um valor que essa nossa função valida resposta aqui vai receber quando ela for acionada. Então, eu vou criar assim, ó, chamar de resposta do tipo int. Int com I maiúsculo. Ó, então, quando essa função aqui for chamada, ela vai receber aqui nos parâmetros dela, né, no argumento dela, um valor de um int que vai ser referente à resposta informada pelo nosso usuário lá que está brincando no nosso quiz. E esse valor aqui de resposta, ele vai ser passado para cá. Ó. Então, vou colocar assim, ó,
resposta. Tá? Feito isso daqui, se isso daqui retornar um true, a gente faz o seguinte aqui dentro. A gente coloca aqui total respostas correta mais igual a 1. Então, deixa eu explicar aqui para vocês o que está acontecendo exatamente aqui. Ó. Quando isso daqui for executado, ele vai receber o quê? Ele vai receber aqui o índice, né, o index da resposta escolhida pelo nosso usuário lá. Vai vir através de um int aqui. Qual foi o index, né? Se foi a resposta, a opção 1, a opção 2, a opção 3, a opção 4. Então, isso vai vir através de um int. Automaticamente, eu já quero atribuir aqui, para a minha variável total respostas, o valor aí de mais 1. Porque para a variável total respostas é quantas respostas foram respondidas, né? Quantas perguntas foram respondidas. Então, já posso atribuir o valor de mais 1 para ele. Tá? E aí aqui eu quero fazer a verificação para saber se eu também atribuo esse valor a respostas corretas. Então, para eu poder atribuir mais um valor em respostas corretas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma verificação aqui. Ó. Então, isso daqui vai acontecer se a nossa pergunta atual, no caso, nossa pergunta atual é quem? É o objeto que a gente criou aqui, ó, uma instância de quiz. Como pergunta atual é uma instância de quiz, a gente pode utilizar aquele método que a gente criou chamado valida opção, tá? Então, a lógica do valida opção, ele está todo aqui, ó, que ele está pegando a resposta informada pelo usuário e comparando com a resposta correta e devolvendo um boolean lá para aquele carinha, tá? Para quem nos chamou ele. Então aqui, ó, quando a gente utiliza isso daqui, ele vai retornar para a gente um boolean, certo? A gente viu lá, ó, em valida opção, que está na nossa classe quiz, ele vai retornar um boolean. Se esse boolean for true, a gente cai aqui dentro e guarda mais um valor aí para a resposta correta. Se esse boolean retornado aqui for um false, ele não entra aqui dentro desse código e não guarda mais um valor aí para a resposta correta. Beleza, turma? Então, esse daqui, né, foi a mecânica aí, a lógica de todo o nosso aplicativo. Basicamente, isso daqui é toda a parte conceitual, toda a parte lógica de como o nosso aplicativo vem, pega uma pergunta aqui, renderiza essa pergunta lá na tela, verifica se a resposta escolhida pelo usuário está certa, se ela está errada, aumenta aqui, né, os valores para nossa total respostas e total respostas correta. Então toda essa lógica acontece aqui dentro desse arquivo aqui chamado gerenciador app, que foi tudo isso que a gente programou aqui agora, tá? Eu sei que foi muita coisa, bastante coisa, isso que eu mostrei para vocês aqui. Então, assistam o vídeo 2, 3 vezes, se for necessário. Façam anotações, tentem fazer na prática, vai vendo se está dando erro, vai testando e verificando para ver como é que está ficando no aplicativo. E qualquer dúvida, qualquer problema, me chama, beleza, galera? Eu estou online aí, pode perguntar que eu vou no auxílio de vocês aí, tudo bem? Eu vou parar o vídeo aqui, porque ele também já está ficando longo. Eu vou parar o vídeo nesse momento aqui, para que vocês possam realizar a atividade, aquela atividade que eu falei com vocês anteriormente, tá? No início desse nosso segundo bloco. Então, vou parar por aqui. E aí vocês respondem lá o questionário que eu comentei com vocês. Na próxima aula, a gente implementa, na semana que vem, né? Implementa aí somente essas duas últimas classes que estão faltando aqui, ó, que é a classe QuizViewController, passando os dados para a nossa segunda tela, e a resultado ViewController, passando os dados para a nossa terceira tela, e aí o nosso app está concluído, beleza, galera? Valeu aí pela participação de vocês, não esqueçam de responder lá as questões, tá? É muito importante que vocês façam isso daí hoje, beleza? E qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, pessoal, obrigado.